Olá a todos! Hoje nós vamos trabalhar com o assunto matrizes. Então, o que é uma matriz? Chama-se matriz a uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, que pode estar relacionada a vários dados que são coletados, que são dispostos em linhas e colunas, então eles formam uma matriz. A matriz, ela pode ser classificada em dois tipos, as matrizes quadradas e as matrizes retangulares. Elas são quadradas quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E elas são retangulares quando o número de linhas e colunas é diferente, não tem a mesma quantidade. Aqui nós temos um exemplo de matriz quadrada. Então, nós temos uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Número de linhas igual ao número de colunas. E nós temos uma matriz retangular, que nós temos só uma linha e nós temos 3 colunas. Então, o número de linhas e o número de colunas não é igual. Nós temos aí a notação da matriz. Então, os elementos da matriz, eles vão ser representados aqui pela letra A. E a gente vai ter representado pela letra I o número de linhas e pela letra J o número de colunas. Então, o A é o elemento, o I o número de linhas, o J o número de colunas. Aí, nós vamos ter um exemplo de como que vai ficar essa notação. Então, nós temos uma matriz A que ela é do tipo 3 por 2. Então, nós temos que são 3 linhas e 2 colunas, tá? O primeiro número sempre está representando as linhas e o segundo está representando as colunas. Então, nós vamos ter assim, o elemento A11, ele está na primeira linha, na primeira coluna. O elemento A12 está na primeira linha, na segunda coluna. A21, então, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. Aí, nós vamos ter, então, os tipos de matriz. O que é uma matriz transposta? Então, eu tenho uma matriz, que é a matriz A, que está representada aqui, ó, com 2 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz 2 por 3. A matriz transposta, que vai ser representada com esse A e o T aqui, como se fosse um expoente, ela vai pegar o que é linha, vira coluna, tá? Então, e o que é coluna, vira linha. Então, nós vamos ter aqui o 5, o 3 e o 4 que estão na primeira linha, passam a fazer parte da primeira coluna. O 1, o 0 e o 2 que estão na segunda linha, passam a fazer parte da segunda coluna. E aí, nós vamos ter uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz nula, ela é muito simples, muito fácil de entender. Simplesmente é aquela matriz que é toda preenchida por zero. Todos os elementos dela são zero. Então, uma matriz nula. A matriz identidade é aquela matriz em que a diagonal principal, ela é formada por números 1. E os outros elementos da matriz são todos preenchidos por zero. Então, aqui nós temos uma matriz identidade 2, que vai ter a diagonal principal 1, 1 e a diagonal secundária 0, 0. Aqui, uma matriz 3 por 3, onde nós temos a diagonal principal tudo com número 1 e o resto preenchido com 0. Agora, nós vamos ver como que ocorrem as operações com matrizes. Primeiro, a adição. Primeiro, para que a adição possa acontecer, a matriz tem que ter a mesma ordem, a mesma constituição, o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então, aqui nós temos uma matriz que tem 2 linhas, 3 colunas. Ela pode ser somada com outra matriz que tem 2 linhas, 3 colunas. A gente soma cada elemento. Por exemplo, 2 mais 1, 3, 5 mais 6, 11, 1 mais 0,
1. 3 menos 1, 2. Menos 2 com 3, 1, positivo. 4 menos 2, 2. Então, soma cada elemento na mesma posição e a matriz as matrizes que vão ser somadas têm que ter a mesma constituição, a mesma quantidade de linhas e colunas. Na subtração de matrizes é a mesma coisa, também tem que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, para a gente diminuir 1 menos 3, menos 2, 5 menos 2, 3, 2 menos 2, 4, 3 menos 5, menos 2, menos 1, menos 0, vai continuar menos 1, 4 menos 1, 5. Quando nós vamos ter o produto de um número por uma matriz. Então, eu tenho a matriz aqui, eu vou fazer o 3 vezes a matriz A. É só multiplicar um número por cada elemento da matriz. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. Esse é simples, né? Facinho. Agora, a multiplicação de matrizes. O produto de duas matrizes existe se e somente se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, tem que ser igual, senão não vai ser possível. Se as matrizes A e B são do tipo N, M vezes N e N vezes P, ó, são iguais, respectivamente, então, o produto de C vezes A, ele existe, porque o número de colunas aqui é igual ao número de linhas daqui. E é uma matriz do tipo M vezes P, que vai ser esse aqui e esse aqui. Vamos a um exemplo de como isso vai ficar. Então, nós temos uma matriz que tá 4, 3, 0, 1, 2, 1. Então, nós temos 3 linhas, 2 colunas, tá? E aqui nós temos a matriz B, 1, 3, 2, 4, 1, 3. Nós temos 2 linhas, 3 colunas. Então, é possível, ó, 2 e 2. E a matriz que nós vamos obter como resultado é uma matriz 3 por 3. Então, como que vai ficar? Então, a gente vai ter assim, ó, nós vamos multiplicar e somar os elementos de cada linha e cada coluna. Então, vai ficar aqui 4 vezes 1, mais 1 vezes 4. Daí, aqui, 3 vezes 1, mais 2 vezes 4. Na última linha, 0 vezes 1, mais 1 vezes 4. Depois, a gente vai ter 4 vezes 3, mais 1 vezes 1. 3 vezes 3, mais 2 vezes 1. 0 vezes 3, mais 1 vezes 1. E por último, 4 vezes 2, mais
vezes 2 mais 1 vezes 3. O espaço ficou pequeno aqui, então eu vou colocar o resultado em outra folha aqui. Vai ficar assim. 4 vezes 1, 4, mais 1 vezes 4, 4. 4 mais 4, 8. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 4, 8, que vai dar 11. 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes 4, 4. Depois, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 1, 2. Que vai ser 11 também. 0 vezes 3, 0, mais 1, 1. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 3, 6, que vai dar 12. E 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 3, 3. Pronto, fechamos a nossa matriz 13 por 3. Quando nós formos calcular o determinante, nós vamos ter assim. Primeiro, o que é um determinante? É o número real que é associado aos elementos dessa matriz. Então, nós vamos transformar toda a matriz num único número. Então, nós vamos ter o exemplo aqui, ó. Quando é um determinante de primeira ordem? Então, só tem um elemento, ele é o determinante. Aqui 5, determinante de A é 5. Matriz menos 2, o determinante é o próprio menos 2. O determinante é de segunda ordem. Então, nós multiplicamos a diagonal principal, 3 vezes 4, 12, menos a diagonal secundária, 2 vezes 1, 2. Então, o meu determinante é 10. Quando nós vamos fazer uma matriz de terceira ordem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos nós vamos acrescentar as duas primeiras colunas aqui do lado. Então, vai ficar 1, 2, 1, 4, 2 e 1. E nós vamos multiplicar as diagonais, que vai ser assim, ó. Essa e essa, que são as diagonais principais. Então, vai ficar assim, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Nós vamos somando eles. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. E agora, nós vamos diminuir as diagonais secundárias, que são essas aqui, essa e essa. Então, vai ficar, agora a gente vai diminuir. Então, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Agora, nós somamos e diminuímos aqui. 12 mais 8 dá 20, mais 3, 23. Menos. Se nós somarmos aqui, fica mais fácil pra gente diminuir. 24 mais 2, 26, mais 6, 32. Então, nós vamos ter 23 menos 32, vai ficar menos 9.
E encerramos o nosso vídeo por aqui. Qualquer dúvida, olhar novamente as explicações. Obrigada a todos.